Jorge e a servir Evanilson 1-0 num golo que haveria de ser decisivo para a equipa treinada por Sérgio Conceição. Grande festa nas bancadas, golo de Evanilson, continua em grande forma no campeonato. Cá está o passe de Taremi e sem ninguém na baliza, não teve problemas de maior Evanilson em fazer o golo. Depois, um de vários lances polémicos deste jogo. Primeiro, o árbitro recebe a indicação de que podia haver penalti, mas depois muda completamente a decisão e entende que neste momento há uma falta sobre Fábio Cardoso, numa altura em que o Uribe já tinha amarelo e até podia ter visto o segundo naquele lance de possível penalti. Aqui grande oportunidade desperdiçada com um grande cruzamento de Otávio e Taremi a falhar o 2-0. Cá está a conclusão de Taremi, grande defesa de Pazinato. Já dentro dos últimos 20 minutos, falta e segundo amarelo para Grujic. O Porto ficou a jogar com menos um jogador à entrada para os derradeiros minutos deste encontro. De qualquer forma, venceu o Moreirense, apesar deste remate perigoso de André Luís. A bola foi à trave da baliza de Diogo Costa. Cá está o remate do avançado do Moreirense. Ainda neste jogo, um lance muito polémico, porque Steven Vitória vê dois amarelos na mesma jogada. O primeiro é relativo à falta, que deixa muitas dúvidas. Lance com Otávio, depois amarelo por protestos. Foi para a rua Steven Vitória, o Porto venceu. Hoje também, em Alvalade, o Sporting goleou, venceu o Estoril por 3-0, uma vitória por 3-0. Ficou ali no limite da goleada a equipa treinada por Ruben Amorim, que coloca o primeiro golo deste encontro à passagem do minuto 40, golo de pote depois de um primeiro remate que foi de Pablo Sarabia. Aqui vermelho direto a Raul Silva, que esteve pouco mais de 3 minutos em campo, ficou maltratada a perna direita de Pedro Porro, como mostram bem estas imagens, um lance com intervenção do vídeo-árbitro e depois vermelho mostrado pelo árbitro Hélder Malheiro. Já dentro do quarto de hora final, golo de Mateus Reis, continua em grande forma. Cá está a finalização de Mateus Reis para o 2-0, uma grande jogada do ataque do Sporting, grande assistência de Paulinho de calcanhar. Mateus Reis a fazer 2-0 em Alvalade. E depois, um momento de noite, é um grande golo de Pablo Sarabia, fora da área, pé esquerdo na bola, 3-0, vitória em Alvalade do Sporting de Ruben Amorim, que continua na perseguição ao Porto de Sérgio Conceição. E a seguir, ao Ligador com Mariana Águas. Muito boa noite. Boa noite. O Futebol Clube Porto acaba de vencer o Moreirense pela margem mínima e num jogo muito marcado por lances polémicos de arbitragem, tal como tinha acontecido no Clássico. Pela segunda vez consecutiva em jogos do campeonato, há polémica em torno das decisões de arbitragem num jogo do Futebol Clube Porto, que venceu graças a um golo de Evanilson, mas com vários lances marcantes, nomeadamente um lance em que é revertido um penalti a favor do Moreirense e assinalada falta contra o Moreirense no lance com recurso ao vídeo-árbitro. Há também queixas da parte do Moreirense em relação a Fábio Cardoso, que consideram os jogadores do Moreirense devia ter sido expulso por acumulação de amarelos. Houve uma expulsão para cada lado. Marco Grujic esteve apenas 13 minutos dentro de campo, viu 2 cartões amarelos e foi expulso o médio do Futebol Clube Porto. Steven Vitória, do lado do Moreirense, foi também expulso com 2 amarelos exatamente na mesma jogada. Este é o primeiro tema da nossa Ligador, aos domingos, com o Rodolfo Reis, o José Calado, o Otávio Machado e o Ricardo Tavares. Uma boa noite aos 4. Rodolfo, a arbitragem polémica coloca de alguma forma em causa a justiça da vitória do Porto esta noite ou não? Boa noite, não, claro que não, porque o Futebol Clube Porto entrou com tudo, depois de ter só 2 dias de descanso, visto que ao terceiro dia já estava a jogar, depois de um jogo muito forte que teve contra a equipa italiana. Acho que o Futebol Clube Porto venceu bem, mas com muito sofrimento, precisamente porque achei que o Futebol Clube do Porto na segunda parte foi uma equipa cansada. Vamos ver, não sei se dá para ver as imagens em relação, portanto, àquilo que se passou. Daqui a pouco vamos voltar a vê-las também. Okay. Já as mostrámos uma vez e vamos voltar a mostrá-las. Eu tenho a noção exata que não há nenhum jogador que seja maluco, que é o caso do Fábio Cardoso, que vai a correr à larga com um jogador do Moreirense e é ele que faz de propósito para tropeçar na perna, para cair,
para o jogador do Moreirense se isolar. Não há nenhum jogador ao cimo da terra que faça e crie uma situação destas. É lógico... Não achas que tenha havido, nesse caso do penalti revertido, uma decisão acho muito bem, porque há um toque suave, mas ele vai a correr, e nós que jogamos à bola e que corremos, não é só quem joga a bola e quem corre, quantos atletas de corrida já caíram e que deixaram até de vencer provas, porque há um mínimo, sem ser até de propósito, há um toquezinho que desequilibra, o pé vai atrás, bate na perna e cai. Foi isto que aconteceu, para a sorte do Futebol Clube do Porto e azar do Moreirense, mas ainda bem que houve aquele toque. Agora eu pergunto, se não houvesse aquele toque, que não foi de propósito, mas existiu, o Fábio Cardoso não ganhava aquela bola, se calhar ganhava a bola. Portanto, acho que foi um jogo muito difícil. Não entendo porque é que o Porto não jogou, não pediu para ter mais um dia e jogava, portanto, amanhã. Eu não entendo o porquê, não falei com ninguém do futebol, mas eu acho que o Futebol Clube do Porto tinha tido essa possibilidade, e se foi o Futebol Clube do Porto que não quis, eu não entendo, porque já digo e volto a dizer, digo ao Sérgio, digo ao Presidente e digo a todos os esportistas, é muito mais importante o campeonato para o Futebol Clube do Porto do que a Liga Europa, mas de longe e muito longe. Conceição, antes e depois do jogo com a Lazio, deixou claro que a prioridade do Porto é o campeonato. Em relação ao jogo de hoje frente ao Moreirense, José Calado, achas ou não que o Porto foi beneficiado pela arbitragem? Em alguns lances sim, mas também na segunda parte eu acho que o árbitro também não foi feliz. Acho que a arbitragem não foi feliz. Aquele lance do Uribe deixa muitas dúvidas, sinceramente, deixa muitas dúvidas. Aquela história da falta do braço, que há um braço, há um toque, e depois a seguir o jogador é carregado na área, era o segundo amarelo para o Uribe, consequentemente a expulsão. Deixa-me imensas dúvidas esse lance. Em que é primeiro assinalado penalti a favor do Moreirense e depois revertido. Sim. Esse lance deixa-me imensas dúvidas. E não é só isso. Acho que durante o jogo todo o árbitro esteve muito mal. Ainda agora, nesta segunda parte, houve lances. Houve uma falta também do Steven Vitória por trás com o Evanilson, que dá no calcanhar. Também devia ter levado amarelo, não levou. Ou seja, isto é tudo... Não, acho que levou Zé. Não, o primeiro não levou, não. Não, acho que sim. E depois leva ao segundo por protesto, não obstante o árbitro ter chamado a atenção. Isso é outra jogada. O Calado está-se a reportar, isso é outra jogada em que ele vai e pisa o tendão daqueles. Isso é uma jogada anterior. E ele não houve nada para ninguém. Isso é uma jogada anterior. É uma jogada anterior. Mas de qualquer maneira acho que não foi uma boa arbitragem, de longe. Eu até estava a comentar ali com os meus companheiros ali fora, que eu achava que Luís Godinho era um dos melhores árbitros portugueses, mas ultimamente realmente a sua qualidade tem vindo a decair, não sei porquê, mas na realidade foi um jogo onde não esteve bem mais uma vez, e quando nós falamos em influência no resultado, eu acho que a arbitragem de hoje teve influência no resultado. E depois, eu acho que o Futebol Clube do Porto não tem culpa que Steven Vitória, com a experiência que tem, depois de fazer uma falta, mesmo que ele ache que não tenha sido falta, não tem nada que reclamar ao árbitro, e consequentemente leva ao vermelho quando a sua equipa está com 11 jogadores contra 10 do Futebol Clube do Porto, deixa a sua equipa 10 contra 10, e realmente acho que é um ato irrefletido que realmente os jogadores deviam repensar nestas atitudes. Por isso, para mim, é uma segunda parte sofrível do Futebol Clube do Porto, onde sofreu muito para conseguir esta vitória, e não sabemos se realmente o árbitro tem feito bem, se calhar, o seu trabalho, se calhar se o Futebol Clube do Porto ganhava este jogo da maneira como o acabou também. Por isso, eu entendo o cansaço, entendo aquilo que o Rodolfo diz, eu não entendo as equipas quando têm possibilidades de adiar jogos e não o fazem, somente se o calendário não permitir, ou se já tivessem agendado o jogo, se calhar a pensar que iriam ter se calhar mais tempo de descanso, não foi o caso, e quem paga com isso é a equipa, cansaço acumulado, e notou-se bastante, principalmente na segunda parte, o Futebol Clube do Porto sem ideias, a cabeça a não pensar aquilo que os jogadores querem fazer com as pernas. Mas, de qualquer maneira, aquilo que foi o mais importante foi os 3 pontos. José Calado, mas temos a informação de que Sá Pinto foi expulso já depois do final do jogo. Foi no momento em que se envolveu com elementos do banco do Futebol Clube do Porto. Estamos a ver as primeiras imagens. Vemos o treinador do Moreirense a dirigir-se à equipa de arbitragem liderada por Luís Godinho, e depois deste momento
gerou-se alguma tensão. Vemos que Vítor Bruno, treinador adjunto do Porto, está logo a seguir a Ricardo Sá Pinto e vai lá também cumprimentar a equipa de arbitragem. E depois ali uma reação por parte de Sá Pinto, que ainda esteve ali a conversar alguns minutos. Ao lado está Rafael Martins também claramente a protestar com a equipa de arbitragem. Chegam mais elementos do banco do Porto, nomeadamente Sérgio Conceição e Diamantino Figueiredo, e parece-me que é com Diamantino Figueiredo, o treinador do guarda-redes do Futebol Clube do Porto, que se envolve Ricardo Sá Pinto num momento de maior tensão e por isso é mesmo expulso. Acabamos de ver esse momento também. Diamantino Figueiredo vê cartão vermelho direto mostrado por Luís Godinho, já depois do final do jogo, um momento de tensão provocado depois de vermos Ricardo Sá Pinto a protestar claramente com decisões da equipa de arbitragem. Foi mesmo expulso o treinador do Moreirense, que aqui, como vemos sinalizado à direita com um ciclo, ainda vinha bastante irritado e a explicar, neste caso ao quarto árbitro, também a um dos elementos da equipa de arbitragem, a reação que tinha tido, que lhe valeu um cartão vermelho direto. Estamos a ver o momento outra vez desde o início, estamos a ver Ricardo Sá Pinto a dirigir-se à equipa de arbitragem, que como sempre no final dos jogos está no centro do relvado, fala diretamente com Luís Godinho, que está ladeado pelos árbitros assistentes. Aparece Vítor Bruno, treinador adjunto Sérgio Conceição, cumprimenta a equipa de arbitragem, sai daquele local sem qualquer problema. Percebe-se que pelos gestos a que está irritado Ricardo Sá Pinto, que tem ao lado também a Rafael Martins, que está igualmente a protestar. Depois chegam Diamantino Figueiredo e Sérgio Conceição. Sérgio Conceição nem sequer se dirige a Ricardo Sá Pinto, ao contrário de Diamantino Figueiredo. Percebe-se que os dois se envolvem aqui numa discussão acesa. Há depois elementos dos dois lados que se juntam ali numa confusão e vê-se claramente Luís Godinho a mostrar cartão vermelho direto, quer a Ricardo Sá Pinto, quer a Diamantino Figueiredo, que depois é afastado por outros elementos do banco, liderado por Sérgio Conceição. Expulso o treinador do Moreirense depois de um jogo com muita polémica em torno da arbitragem, quando já está a perder por 1-0 e vemos Sá Pinto ainda à direita a reclamar. O Moreirense tem um penalti a favor, decidido em campo pelo árbitro Luís Godinho, mas o árbitro foi alertado pelo vídeo-árbitro, que neste jogo foi Vítor Ferreira. Vemos também Sérgio Conceição bastante descontraído, mesmo depois deste momento de tensão. Estava ali inclusivamente a cumprimentar alguns adversários, como o Rafael Martins. Além do lance marcante do penalti revertido, o Moreirense queixa-se de uma expulsão perdoada a Fábio Cardoso. Ficou também a jogar com menos um jogador. O Moreirense esteve alguns minutos em superioridade numérica depois da expulsão de Gruites, mas foi expulso Steven Vitória com 2 amarelos no mesmo lance e por isso também Ricardo Sá Pinto protesta desta forma. Otávio Machado, afinal o árbitro teve ou não hoje influência no resultado? Mariana, boa noite. Mariana, deixe-me só dar uma palavra de preço, de solidariedade com o Vizela, com o discurso do Álvaro Pacheco. Seria importante que voltássemos a repetir tudo aquilo que o Álvaro Pacheco disse ontem no final do jogo com o Paço de Ferreira. Agora, mais diretamente à pergunta da Mariana. Mariana, há aquele lance que defende o penalti revertido. Nós não vimos as imagens. O VAR tem muito mais imagens que nós e temos que lhe dar o benefício da dúvida porque não tivemos acesso a essa variedade de imagens que levou a essa decisão. Mas há outra situação do qual o Moreirense se pode queixar e é de si próprio. Aquela expulsão numa situação em que o Moreirense estava pressionando o Futebol Clube do Porto. Tinha completamente o jogo na mão. Tinha superioridade numérica. Aquela atitude, inclusivamente o árbitro pedindo para o jogador parar, a atitude do Steven Vitória prejudicou largamente a capacidade do Moreirense na fase final do jogo. Isso também foi uma das situações que levou efetivamente a que... E nesse lance o Otávio concorda com o amarelo que é mostrado por causa da falta? Depois há o segundo amarelo por causa dos protestos, não é? Mas o Otávio concorda com o amarelo que é mostrado primeiro, por causa da falta. Aquilo que eu concordo é que o Steven Vitória não podia ter feito aquilo. O árbitro vê-se claramente Sim, se o Otávio já deixou claro. A minha pergunta é em relação ao primeiro cartão amarelo. Se acha que é justo ou não? Mariana, a imagem não mostrou. Mostrou, Otávio. Nós vimos. Mas parece que sim. Nós vimos lá. Há um contacto do Steven Vitória com no pé esquerdo, o Steven Vitória, desculpa-te de interromper, Otávio, mas nós estávamos ali a ver, tínhamos a dúvida e muito bem discutimos ali assim, e podemos falar do que estávamos a discutir ali antes de entrar, porque estávamos todos.
E estávamos com dúvidas, sim senhora, e depois vimos uma imagem em que ele vai ao pé esquerdo do jogador do Futebol Clube Porto e pisa precisamente, portanto, a parte de trás da perna, junto ao tendão daqueles. E chegámos à conclusão que afinal o amarelo foi bem visto e depois concordo contigo, Otávio. Em absoluto, concordo contigo em absoluto. O Steven Vitória foi a Engenho, foi Palermo, ou o que nós quisermos chamar, que temos direito de chamar aqui, ou um jogador que prejudica a sua equipa como prejudicou aquilo que nós quisermos. Portanto, Otávio, em resposta à minha pergunta, não acha que o árbitro hoje tenha tido intervenção, influência direta no resultado? Maria, há estes 2 lances, um dos quais a culpa é do Steven Vitória, prejudicou claramente a sua equipa, o árbitro pediu-lhe para ele parar, a maneira como ele corre em direção ao árbitro não é admissível. Muito mais nos dias de hoje, em que tem acontecido alguns jogos com alguns problemas e que as equipas de arbitragem têm sido postas em causa. É óbvio, quem conhece os árbitros sabe que eles agora não vão permitir o tipo desta concessão. O que quer dizer que este Moreirense esteve muito bem, lutou até ao fim e foi há 2 situações sobre isso já falou de forma clara, não é? Mas queria a opinião também geral, olhando para todos os lances, se afinal acha que houve ou não uma influência do árbitro. Mariana, penso que não. Eu penso que não. Houve influência do Steven Vitória, que o outro lance, que o penalti revertido, as imagens não são esclarecedoras, temos que as ver, e se elas efetivamente dizem-nos claramente que houve uma falta do jogador do Moreirense, tudo bem. Se não mostrou, se não existiu qualquer tipo de falta, há 2 erros. Um, que o Uribe seria naturalmente expulso, e era o penalti que era convertido. Agora, só com as imagens é que poderei esclarecer. Assim, tenho que dar a dúvida naturalmente ao VAR. Ricardo, afinal o Moreirense tem ou não razão para esta revolta que até demonstra agora depois do apito final? Bom, nunca há razão para revolta e neste caso não há razão para Ricardo Sá Pinto ir dirigir-se ao Arte, como não há razão para Diamantino Figueiredo ir lá e virem os dois o cartão vermelho. São treinadores, devem dar o exemplo, e já aconteceu recentemente no Dragão, no pós-Futebol Clube Porto Sporting, hoje é no pós-Moreirense Futebol Clube Porto. Os treinadores têm responsabilidades acrescidas e depois admiram-se que os jogadores tenham comportamentos que todos nós não podemos de forma nenhuma, temos todos, aliás, de reprovar. Relativamente ao lance do penalti revertido, que criou-nos algumas dúvidas, de facto foi bem revertido, graças à intervenção do VAR e depois do próprio parte que foi ver o lance. Dúvidas há, e se eu gostava de ver o lance outra vez, se de facto não há razão para um segundo amarelo a Fábio Cardoso, se com o braço ou não no adversário. Essa é a minha única dúvida. Relativamente... O árbitro Marco Pina disse que sim, que devia ter visto o segundo cartão amarelo, Fábio Cardoso. Pois, mas isso eu gostava de ver para ficar com uma ideia formada de facto sobre esse